Olá pessoal, eu sou o Francelino, faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFAM, meu orientador, Dr. Carlos Augusto, e vou apresentar para vocês agora um trabalho intitulado Sensor de Imagem CMOS com gradeamento metálico para detecção de distribuição angular, espacial e polarização da luz. Os sensores convencionais que existem hoje em dia nos celulares, nos tablets, nas máquinas fotográficas, cada vez mais está surgindo demandas de adicionar funcionalidades a esses sensores comuns, ou seja, são sensores bidimensionais, mas que estão sendo agregados funções adicionais para que eles façam outras funções além das básicas, que é capturar imagem e vídeo. Dentre elas, nós temos uma demanda muito grande por informações tridimensionais. Detecção de profundidade de uma imagem, para poder formar a imagem tridimensional, e detectar a polarização da luz. Quais são as aplicações que isso tem no nosso dia a dia? Classificação em objetos materiais, processo produtivo, na indústria, navegação, contraste em tecido biológico, por exemplo. Vocês viram aí no começo do vídeo que eu tinha um tendão de um animal que ele estava sofrendo tração e relaxamento. Isso fazia com que as propriedades da polarização daquele material, daquele tecido e animal, ele mudasse, e eu consigo determinar a tensão e outras características a partir da informação da polarização da luz. Tomografia no diagnóstico de doenças cancerígenas. O tumor, quando a onda, uma luz incide sobre o tumor, ele reflete com uma polarização diferente da pele humana, por exemplo. Então eu consigo determinar, consigo dizer se aquele tecido é um tecido cancerígeno ou não. Visão melhorada em condições nebulosas, ou seja, quando tem uma neblina, tem fumaça, eu tenho condições que é meio turva, eu consigo tirar informações dali e consigo deixar a imagem, o vídeo mais nítido. Reconhecimento facial, na área de segurança, aí tem surgido como demanda aí. Pontos de vista variados de uma mesma imagem, ou seja, eu tenho várias imagens para filmar uma mesma cena, para formar uma imagem tridimensional. Jogos de computadores 3D e realidade aumentada, isso aí tá surgindo aí como muita demanda aí, questão dos jogos, dos videogames tridimensionais, da realidade aumentada. Na astronomia e na oftalmologia, eu tenho um fenômeno que se chama aberrometria, ou seja, quando a frente de onda ela passa por um determinado meio, ela sofre distorções. Se eu souber determinar o ângulo que a luz está incidindo no meu sensor, eu consigo fazer correções dessa aberrometria. Por exemplo, naquelas antenas que apontam lá para fazer captação de asteroides, por exemplo. Eu consigo fazer pequenas correções baseadas nessa informação da aberrometria. Na oftalmologia, a mesma coisa. Consegue fazer correções da retina ou diagnósticos baseados nessa informação, entre outras aplicações. Atualmente, existem vários métodos para a reconstrução de uma imagem tridimensional, mas entre eles nós destacamos aqui dois, que é o PPC, chamado de Polarization Pixel Clustering, agrupamento de pixel de polarização, e o QPC, que é o agrupamento de pixel em quadratura e pixel cluster. Com esses dois conjuntos de pixels foram o pontapé inicial para o nosso trabalho, ou seja, nós fizemos uma melhoria a partir desses dois. Onde é que se encaixa o nosso projeto? Dentro do organograma de dispositivos optoeletrônicos, cujo princípio é o fotossensor, nós temos os sensores convencionais, que são sensores bidimensionais, onde eu tenho linhas e colunas, bidimensional, e eu agrego uma função de sensor de posição, ou seja, eu estou agregando duas funcionalidades com uma terceira, que é a polarização. E formei um dispositivo híbrido. Nós tivemos a ideia de criar um dispositivo híbrido a partir do que já existe. Então, qual é o nosso objetivo específico? Como eu mencionei, é criar um dispositivo chamado Hybrid Polarization Quadrature Pixel Cluster, que nós o chamamos de HPC. Nossos objetivos específicos: caracterizar os tipos básicos que já existem de polarização, pixel de intensidade, de polarização 0, 45, 90 e 175, e um pixel parcialmente coberto. Nós queremos fazer isso através de simulação de circuitos eletrônicos com a ferramenta SPICE.
Ou seja, nós vamos simular o que já existe, mas com ferramenta eletrônica. Caracterizar através de simulação SPICE o que já existe, o PPC, o Quadratura Pixel Cluster, o QPC, e o nosso dispositivo que nós estamos inventando aqui. E compará-lo com o que já existe, com o estado da arte. A partir dessas informações, nós pretendemos extrair algumas informações desse pixel, que é a intensidade, polarização da luz e os parâmetros Stokes, parâmetro S0, S1 e S2, que eu vou explicar mais à frente o que significa eles. Nosso objetivo também é implementar outras topologias a partir da topologia inicial. Nós percebemos que quando nós criamos ele teve alguns efeitos que nós tivemos que criar um outro híbrido. Um dos nossos objetivos específicos também é aprender a fazer processamento de imagem digital. Pegar uma imagem polarizada a 0, 45, 90 e 135 e a partir dessa imagem extrair um monte de informações dela, como os parâmetros Stokes, o S0, S1, S2, o grau de polarização linear, o ângulo de polarização linear e o grau de polarização linear, e formar uma imagem tridimensional a partir delas. O sensor de imagem comum, CMOS, ele é composto por linhas e colunas, formado por pixels e alguns circuitos auxiliares que dão suporte aos pixels, para fazer um determinado direcionamento, determinado endereçamento do pixel. Cada pixel desse ele é composto por um elemento fotossensor, que é um fotodiodo, e um certo circuito que faz o controle dele. Fazendo uma ampliação aqui, nós escolhemos uma topologia chamada 3T APS. Por que 3T? De 3 transistores. 3 transistores CMOS, configurados nessa configuração aqui, chamada 3T APS, Active Pixel Sensor. E esse outro transistor aqui está funcionando apenas como dreno, como fonte de corrente. De forma ilustrativa, o que é que eu tenho? Se eu tenho um fotodiodo formado pelas camadas N e P, na região de encontro delas forma-se uma camada de íons positivos em cima e íons negativos embaixo. Quando eu aplico uma diferença potencial positiva e negativa aqui, ou seja, reversamente polarizado, eu tenho um aumento da minha camada de depressão, ou seja, ela se alarga. Agora percebam, se eu tenho íons positivos embaixo, íons positivos em cima, íons negativos embaixo, um campo elétrico entre eles, então dessa forma eu tenho um capacitor. Esse capacitor, em geral, ele é indesejado para a maioria das aplicações. Para a nossa aplicação, ele é bem-vindo e ele faz parte do funcionamento do nosso circuito. Quando eu aplico essa tensão reversa, qualquer perturbação que há nessa camada de depressão, tanto térmica como elétrica, como em termos de fótons, vai gerar pares de elétron-buracos que vão gerar correntes. Ou seja, eu vou gerar uma corrente aqui, proporcional à incidência de luz. Então, de tal forma que eu tenho, de forma esquemática, eu tenho o seguinte: aquele fotodiodo lá é composto por um diodo reversamente polarizado, aquele capacitor de junção, que é formado na camada de depressão, e uma corrente de escuro na ausência de luz. Essa camada de escuro, essa corrente de escuro, ela é simplesmente aquela corrente reversa que existe. Alguns elétrons acabam passando aqui pela barreira de potencial, que gera uma pequena corrente na casa do femtoampere. Quando há incidência de luz, automaticamente gera-se uma corrente de condução, uma corrente de fotodiodo, ou seja, a perturbação que os fótons ao atingir a camada de depressão causam, gera a corrente elétrica que eu chamo de fotocorrente. E aqui eu tenho um capacitor de junção. Aqui é o ciclo completo, ou seja, nesse instante de tempo aqui eu aplico o pulso de reset, que é o pulso necessário para o capacitor se carregar completamente. A partir desse momento eu abro essa chave e esse capacitor vai se descarregar por essas correntes, vai ser drenado por essas correntes, a corrente de escuro, dark, e a corrente de fotocorrente. Então o capacitor vai se descarregar. Esse descarregamento aqui vai ser proporcional à incidência de luz, ou seja, quanto mais luz, mais acentuado vai ser esse descarregamento. Aqui eu tenho um ciclo completo, que vai desde o período do pulso de reset até o próximo pulso de reset. Esse tempo aqui, chamado de tempo de exposição, ou também conhecido como tempo de integração, porque é integral do tempo que o capacitor se descarrega. E nesse instante de tempo aqui, é onde eu faço a minha amostragem.
No nosso caso, é uma amostragem simples, com apenas uma amostra, mas poderia ser duas ou mais. No nosso caso, nós escolhemos o caso mais simples. Na natureza, existe um animal incrível, que é a lacraia do mar. A lacraia do mar, ela tem os olhos delas, na verdade, são os olhos mais complexos que já existem na natureza até hoje. Ele é capaz de detectar 16 canais espectrais diferentes, ou seja, 16 comprimentos de onda diferentes. Ele consegue filtrar 4 orientações de polarização linear e 2 estados de polarização circular. Como é que ele faz isso? Ele tem microvilhas aqui, são microfios dispostos perpendicularmente um ao outro, que ele consegue girar. Quando ele gira esses olhos, ele consegue girar os olhos dele de forma independente um do outro, de tal forma que ele consegue filtrar tanto o comprimento de onda como a polarização da luz. E assim ele consegue mirar para atingir o seu alvo, que é o seu alimento. Hoje em dia tem surgido muitas tentativas de imitar esse comportamento desse animal. Através de fotossensores, sensores bioinspirados. E, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos aqui o nosso sensor sensível à polarização da luz. O que eu tenho? Eu tenho microgrades, microfios dispostos em forma periódica, de tal forma que, aqui eu tenho uma outra representação assim. Se eu tenho uma incidência de luz de uma onda despolarizada, ou seja, que tem várias posições de polarização, e ela passa por esses fios, a componente que vai passar é a componente perpendicular aos fios. Isso faz com que esse material consiga filtrar todas as formas de onda e só deixa passar o que está perpendicular. De forma qualitativa, o que é que acontece? O campo elétrico aqui, chamado transverso elétrico, que está orientado paralelo aos fios, quando o campo elétrico incide nessa grade, o campo elétrico faz com que os elétrons que estejam aqui nessa camada metálica tenham liberdade para oscilar numa determinada frequência. Eles oscilam. Quando eles oscilam, eles geram um movimento. Força é carga vezes o campo elétrico. Então eles oscilam. Essa oscilação faz com que ele cancele as componentes que estão nesse sentido. Ao contrário, as ondas TM, aqui, transversa magnética, quando elas estão perpendiculares aos fios, elas não têm liberdade para circular nesse sentido. Então as ondas acabam passando. Em termos quantitativos, existem algumas teorias que explicam a rigorosa teoria da difração de ondas eletromagnéticas, a teoria efetiva média e a teoria de forma birrefringente. Essa teoria, na verdade, ela é nas ordens de ordem zero, ou seja, ela é essa aqui de forma mais simplificada. E o que ela diz? Ela diz que esses fios, apesar de serem materiais isotrópicos, eles se comportam, quando eles estão dispostos, o fio e o dielétrico, de forma periódica, eles se comportam como um material anisotrópico, ou seja, tem um comportamento birrefringente. O que significa isso? Quando a onda está paralela aos fios, ele se comporta como um condutor, por causa do índice de refração do metal. E quando ele está perpendicular aos fios, ele se comporta como um dielétrico, então ele atravessa. Eu tenho uma ilustração aqui, para mostrar para vocês, como é que isso acontece. Quando a onda vem aqui, ela está paralela aos fios, ela vem, bate e retorna. Quando ela está perpendicular aos fios, ela vem, bate e atravessa os fios, como se fosse transparente, como se fosse um meio dielétrico. Ok, todas essas teorias usam o fato da grade, que é a espessura do fio mais o dielétrico, essa grade aqui, esse período da grade, ser muito menor do que o comprimento de onda que eu estou trabalhando. Achei várias referências, cada uma de forma diferente, mas todas elas significam a mesma coisa. Ou seja, que essa grade tem que ser muito menor do que o comprimento de onda que eu estou trabalhando. Nisso, como é que eu faço um sensor para filtrar a polarização da luz? Basta que eu coloque microfios na parte superior do pixel. Ou seja, se eu quero filtrar as ondas que incidem assim, eu coloco ele disposto nesse sentido. E assim vai. De tal forma que esse filtro aqui filtra as ondas que eu estou chamando isso aqui de 0, 45,
90 e menos 45, ou 135, é a mesma coisa. E esse processo é feito nas camadas de litografia do chip, ou seja, quando eu estou fazendo o circuito integrado, basta que eu faça os microfios na camada superior do fotodiodo. O Vigil Varghese, na sua tese de doutorado, ele desenvolveu esse pixel, que ele chamou de PPC, Polarization Pixel Cluster, conjunto de pixel em polarização. É simplesmente um pixel descoberto, aqui tem uma visão tridimensional, um pixel sensível a 90, um pixel sensível ao 0 grau e um pixel sensível ao 45. Ele fez simulações com domínio finito, no domínio do tempo, e descobriu que ele obteve a máxima transmitância quando a inclinação era zero, ou seja, quando a incidência era normal ao sensor. E à medida que eu variava para a direita ou para a esquerda, esse valor diminuía a intensidade. Por exemplo, esse pixel aqui é o pixel sensível a 90 graus, ou seja, teve a máxima amplitude em 90. E o pixel de zero teve a mínima transmitância, ou próximo de zero aqui. Mas isso aqui tem um defeito. Qual é o defeito dele? Ele é simétrico em torno do zero. Eu não consigo dizer, por exemplo, se esse valor é menos 20 ou é mais 20. A mesma coisa com o pixel de zero, ou seja, teve a máxima transmitância para zero e em 90 graus teve a mínima transmitância. A mesma coisa, mesmo defeito, ele é simétrico em torno do zero. Eu não consigo dizer se o ângulo é negativo ou positivo. Nesse contexto de polarização, eu vou falar agora sobre parâmetros Stokes. Os parâmetros Stokes, a partir das equações do campo elétrico na direção x e na direção y, eu consigo determinar todo o campo óptico a partir das equações de campo elétrico. Ok, mas eu não tenho acesso, é difícil eu ter acesso, caracterizar o campo elétrico em termos mensuráveis. Por isso surgiu os parâmetros Stokes. Os parâmetros Stokes, eu desenvolvo essas equações e chego nessa outra equação aqui, que veio a partir dessas duas. E eu chamo cada membro desse de um parâmetro S. Ou seja, S0 é igual a S1 ao quadrado, mais S2 ao quadrado, mais S3 ao quadrado. O parâmetro S0, ele me diz a questão da intensidade com que o sinal está chegando. Antes disso, qual a grande vantagem dos parâmetros S0, os parâmetros Stokes? É que eles caracterizam de forma concisa, de forma mensurável, qualquer onda eletromagnética, qualquer polarização, qualquer onda óptica. Eu consigo dizer a polarização da luz sem necessariamente conhecer o campo elétrico que o gerou. Ou seja, são valores mensuráveis e observáveis. Voltando aqui, o parâmetro S0, ele me dá a intensidade com que a luz está chegando. O parâmetro S1, ele me diz se a onda está verticalmente polarizada ou horizontalmente polarizada. Quando o parâmetro S1 é 1, significa que a onda está máxima horizontal. Quando o parâmetro S1 for menos 1, significa que ela está máxima vertical. O parâmetro S2 determina se a onda está a 45 ou está a menos 45. E tem essas expressões aqui que determinam os parâmetros. S0 é a soma do I0 mais o I90, a subtração desses dois dá o I1, a subtração do 45 menos de 135 dá o S2. O S3, ele me diz se a onda está polarizada para a direita ou para a esquerda. Em geral, ele é difícil de determinar e nós não vamos determiná-lo. Também é demonstrado na literatura essas outras fórmulas aqui. S0 depende da intensidade total, o S1 em função da intensidade total e de I0, e S2 em função do I de 45 do I total. Ok. Existem outros parâmetros que são determinados a partir dos parâmetros Stokes. Por exemplo, o grau de polarização, ele me diz o quanto que aquela onda está polarizada, percentualmente, de 0 a 100, o quanto que ela está polarizada, dado por essa expressão. Se eu não tiver o S3, ela vira o grau de polarização linear. Então fica S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado, raiz dividido por S0. Varia de 0 a 1 e ela me diz novamente o quanto que a luz está polarizada, mas linearmente. O ângulo de polarização, chamado de A ao P, ele me diz, ele complementa a informação anterior, dizendo, a informação anterior dizia o quanto que ele está polarizado. Essa informação diz o grau que ele está polarizado. E é dado por meio do arco tangente de S2 sobre S1. E tem um range de 0 a 180.
Aqui eu tenho os 4 estados básicos da literatura. Aqui é só uma forma de representar ele de forma colorida, mas apenas aleatório. Eu pego essas imagens, passo por um processo de decomposição e tenho as 4 imagens polarizadas. A partir delas, eu determino os parâmetros S0, S1 e S2 e eu determino, a partir desses, intensidade, grau de polarização linear e ângulo de polarização linear. Existe um... Lembra daquela desvantagem lá do PPC, que é a questão que eu não conseguia saber se a onda era positiva ou negativa? Para isso surgiu o QPC, Quadrature Pixel Cluster. Ele é simplesmente um bloco metálico disposto na parte superior de uma das camadas do processo de litografia do chip, de tal forma que eu consigo determinar o ângulo a partir da área incidente aqui de luz. Ele vai formar uma sombra, de tal forma que quando eu pego a diferença de um pixel menos o outro, eu consigo saber o ângulo de inclinação, por exemplo, em X, e se eu pegar, por exemplo, o A e o D, eu consigo saber a diferença, o grau de inclinação na direção Y. Ele também fez simulações e detectou o seguinte: apesar do range, da sensibilidade dele ser bem menor do que o PPC, do que o anterior, esse range que é bem menor, mas ele tem a vantagem de não ser simétrico em torno do zero. Ou seja, eu não tenho mais aquela simetria. Então eu consigo dizer se um ângulo é positivo ou se um ângulo é negativo. E outra, ele é altamente linear. Eu tenho uma linearidade muito boa com esse pixel. Então ele veio para suprir a demanda, o defeito daquele outro. Então aqui é um corte lateral dessa imagem aqui. Um corte lateral. Onde eu tenho vários ângulos aqui sendo incidindo, sofrendo refração pelo lei de Snell. Aí ele sofre outra refração aqui quando ele atinge o silício. Ele tem uma profundidade aqui que vai depender do poço aqui, do poço N aqui do processo produtivo, do processo de fabricação do chip. De tal forma que eu tenho uma expressão aqui, ó, para a área que não recebe luz, a área de sombra. Com essa expressão grande aqui que depende tanto do ângulo de incidência em X como em Y, como dessa espessura aqui do metal, da altura do bloco metálico, dessa área aqui inicial, que é uma área quadrática, e assim vai. Então, o que nós fizemos? Nós, a partir do que já existe, do PPC e do QPC, nós inventamos um dispositivo. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos o pixel A do QPC, jogamos nessa posição, e o pixel C e jogamos nessa outra posição. E nós desenvolvemos um pixel híbrido que nós chamamos de HPC1. O HPC1, percebam que ele perdeu a parte de 45 graus. Então, para isso, isso gerou alguns problemas que eu vou explicar mais à frente. Nós criamos o pixel híbrido 2. Ou seja, nós substituímos a grade de 90 pela grade de 45. Foi o que nós fizemos. Nós pegamos um modelo do fotodiodo, nós modelamos ele por esse esquema elétrico aqui. Tem uma foto corrente, uma corrente escuro, a corrente de ruído que nós não consideramos nesse estudo, a capacitância CJ, aquela capacitância que eu expliquei para vocês anteriormente, o fotodiodo, propriamente dito, a resistência paralela e série. Foi o que nós fizemos. Nós pegamos esse modelo aqui e jogamos ele no lugar do fotodiodo e fizemos as simulações. Aqui são alguns parâmetros, tá, que nós usamos, fator de preenchimento, capacitância, entre outros. Aqui eu tenho aquele ciclo de operação que eu havia mencionado. O ciclo de operação correspondeu a 2,5 milissegundos. O tempo de exposição foi 2,4. 0,1 foi o pulso de reset, com amplitude de 1,8. Aqui tem uma corrente de escuro, com seu decaimento. Aqui eu tenho várias medidas de várias intensidades diferentes, e aqui eu tenho uma intensidade máxima. E a coleta dos dados foi feita num tempo de 2,2 milissegundos. Ok, então nós descobrimos que a ferramenta SPICE, mais especificamente o LT SPICE, ele apesar de ele não ser uma ferramenta matemática, mas ele tem ele tem a possibilidade de você imputar nele comandos matemáticos. Então, ele tem comandos matemáticos interessantes. Arco tangente, arco seno, cosseno hiperbólico, comando if, mínimo, potência, raiz quadrada, randômico, tem randômico no lugar, máximo, logarítmico. Então, e alguns operadores, nós descobrimos que a gente poderia fazer as equações que a gente queria dentro do SPICE, sem necessariamente usar uma ferramenta matemática externa. Foi o que nós fizemos. Nós pegamos o PPC,
colocamos ele nessa tecnologia que já existe, um modelo TSMC de 8 metais, uma camada de poli, na tecnologia CMOS de 0,18 micrômetro, que é 180 nanômetros, e nós modelamos todos esses componentes aqui, inclusive esses componentes que nós desejamos. Por exemplo, foi o que a gente fez para poder modelar o pixel de 90 graus. Nós usamos aquela equação lá, onde essa primeira parte é a lei de Malus, essa segunda parte é a lei de Lambert, e defasar 90 graus para poder representar esse pixel, ou seja, a intensidade final é a intensidade inicial, cosseno quadrado do ângulo defasado 90, vezes uma constante vezes a área, vezes o cosseno do ângulo de incidência. Foi o que nós fizemos? Jogamos, transformamos isso aqui numa formatação matemática dentro do SPICE. A mesma coisa para esse pixel aqui. Ou seja, essa expressão grande aqui que eu havia mencionado anteriormente, onde representa a área que está recebendo, a área que está sendo, que não está recebendo luz, que é essa área aqui no caso, transformamos ela numa equação dentro do LT Spice e fizemos todo o modelamento do nosso circuito, inclusive os nossos dois modelos propostos, o HPC1 e o HPC2, tá? Tá aqui ele demonstrado aqui, representado aqui em cima. Aqui é uma visão geral onde eu tenho 8 pixels, 8 por 8, 64 pixels para o HPC1 e para o HPC2, de tal forma que cada ponto desse aqui eu consigo extrair informações pelos seus vizinhos. Ou seja, eu tenho informações em qualquer ponto aqui, Por exemplo, se eu quiser informação de intensidade aqui, basta eu pegar a média aqui desses 4. Se eu quiser, por exemplo, o valor de intensidade aqui, basta eu pegar a média de 2 pontos amarelos aqui. Esse ponto azul aqui, por exemplo, dá informação de 45 graus. Nesse pixel aqui, dá informação de 90. Aqui o ponto preto dá informação de 0. E assim vai. Aqui é uma visão tridimensional de como vai ficar o nosso chip, aproximadamente. Nossos resultados. Nossos resultados foram muito legais porque eles bateram com o que existe na parte experimental, o que existe na literatura. Nesse caso aqui, o pixel sensível a 90 graus. Obteve-se a máxima transmitância em 90 e a mínima transmitância em 0. Ao contrário do de 0, por exemplo, de 0, eu tive a máxima transmitância em 0 e a mínima transmitância em 90. E assim sucessivamente. Nós também fizemos uma simulação do pixel de 45 graus, apesar dele não fazer parte de nenhum, nem do PPC nem do QPC, mas como ele faz parte do estado da arte, nós simulamos também, como nós estávamos simulamos logo todas as possibilidades possíveis. O QPC também apresentou um resultado bem legal também. Aqui eu tenho o pixel A, o pixel B, dependendo da inclinação com que eu incido no sensor, e aqui a diferença dos dois. Aqui dá a informação do eixo X e aqui, por exemplo, B e C dá a informação no eixo Y. Foi o que nós fizemos. Nós pegamos nosso modelo, que são essa reta e essa outra curva, e comparamos com os dados experimentais que existem na literatura. E nós achamos que o coeficiente de correlação de Pearson, por causa do PPC, por exemplo, para essa curva aqui, apresentou o valor de 0,984, ou seja, muito próximo da unidade. Sendo que a unidade é o valor perfeito, ou seja, os dados são perfeitamente correlatos. Então nós achamos que foi uma exatidão muito boa. O QPC também. O QPC apresentou o coeficiente de correlação de Pearson de 0,966, ou seja, também apresentou um valor muito bem correlacionado com os dados experimentais da literatura, com os valores lá do Varghese e do seu orientador de doutorado. Então, tá, no nosso híbrido não poderia deixar de ser diferente, porque ele é uma versão do PPC do QPC, só que mais reduzido, são um pixel de 45 graus. Então os resultados foram idênticos ao que já existe. Foi o que nós fizemos. Nós percebemos que nós tínhamos muitos dados para plotar um gráfico tridimensional. Então nós plotamos. Variando o ângulo de polarização de 15 em 15 graus, o ângulo de incidência nós variamos de 5 em 5 e fizemos todas as combinações possíveis. Ou seja, esse aqui é o ângulo sensível a 90, esse aqui é o de 45, esse aqui é o de 0 e esse aqui é o de menos 45. Então nós simulamos tudo que existe no estado da arte. E fica um resultado bem bacana. Um caso particular disso aqui é quando você tem esse gráfico aqui, que é
Uma outra forma de ver aquele mesmo gráfico, esse gráfico aqui é tridimensional, você pega o bidimensional, você vê isso aqui. Ou seja, onde está mais avermelhado significam os valores de tensão, onde tem mais polarização. Nesse caso aqui, 90 com o ângulo de inclinação 0. E o respectivo valor de 180. Nesse caso aqui, 45 tem o máximo valor, o ângulo de inclinação 0. E assim sucessivamente, para todos os pontos que nós... Aqui o valor 0 e aqui o valor 135 e mais 180 graus. Esse gráfico aqui é um caso particular onde esse equivale 0 grau de inclinação. Ou seja, nós temos... Qual a importância desse gráfico? É que ele bate exatamente com o que existe de dados experimentais na literatura. Ou seja, eu tenho a tensão de saída, ela é o máximo em 0 grau por pixel de 0, é máximo por de 45, é máximo aqui por de 90 e é máximo de 135. A partir desses dados, nós coletamos, a partir desses dados onde o ângulo de inclinação é 0, nós coletamos os parâmetros Stokes. E nós geramos aqui um gráfico em forma de radar, onde eu tenho o S0 normalizado, que é essa curva de fora, o S1 normalizado, que é essa curva aqui, e o S2 normalizado, que é essa curva aqui, variando de 0 a 360 com um passo de 5 graus. E ele representa todo o estado da arte do que já existe em termos de polarização usando microfios. Na nossa simulação, nós tivemos uma dificuldade. O primeiro pixel que nós propomos, o HPC1, ele não tem informação de 45 graus. Então nós não conseguimos usar essa equação. E nem essa outra, para determinar o parâmetro S2. Então a gente consegue determinar o S0 e o S1. Para determinar o S2, a gente tem que fazer um outro artifício, que é usar essa equação aqui. S0 ao quadrado é igual a S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado. Mas isso gera uma desvantagem, que gera um esforço computacional maior para poder determinar o parâmetro S2. O pixel híbrido 2, o HPC2, ele já foi o contrário. Como ele não tem um pixel de 90, eu não consigo determinar o S0 de forma direta. E eu preciso do S0 para determinar... Eu preciso do S0, diferente desse que já eu conseguia por aqui. Como eu não tenho mais o 90, eu vou ter que achar ele por essa expressão de total. Mas percebam que eu não tenho mais I total, eu tenho I parcial. Mas isso não é um problema, basta que eu conheça a constante que relaciona essa área aqui com o pixel completamente descoberto. Se eu descobrir essa constante, no nosso caso, como nós estamos trabalhando com tensão, o que nós temos na verdade é a tensão, a relação entre essa área descoberta aqui e a área completamente descoberta. Se a gente achar essa constante, a gente consegue determinar o V total, que a gente consegue chamar I total. Ou seja, com o I total eu consigo determinar S1 usando essa expressão e S2 usando essa outra expressão. Ou seja, eu consigo determinar os três parâmetros igual a esse, só que de forma diferente. Nós entramos em contato com um pesquisador lá do Reino Unido, o seu Martin Hall, que ele nos forneceu imagens, como ele tem experiência em imagem polarizada, ele nos forneceu imagens polarizadas. Ele me forneceu duas cenas. Uma contendo aqui uma fita métrica, uns potes plásticos e uns potes plásticos aqui na outra cena aqui, material de fotografia. E adicionou nas figuras esse filme polarizado aqui a 135 graus, que é a mesma coisa de menos 45. E adicionou também o filme polarizado na outra imagem. Ele nos forneceu, como foi que ele fez? Ele pegou o sensor CMOS e botou na frente um filtro linear e rotacionou em passos de 45 graus. E nos gerou as imagens de 0, e 45, e 90 e 135. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas imagens, vamos determinar os parâmetros Stokes dela, S0, S1, S2, e determinar a intensidade, grau de polarização, ângulo de polarização, e determinar uma imagem tridimensional. Essas são as imagens que ele nos forneceu, da cena 1 e da cena 2, polarizadas a 0, 45, 90 e 135. Perceba que a gente não vê muita diferença, porque o nosso olho não tem sensibilidade para enxergar a polarização. O nosso olho é muito bom para determinar a intensidade e brilho, mas não polarização. A não ser, no caso aqui, que a gente percebe uma leve diferença aqui, ó, no filme, onde está mais escuro, aqui está mais claro, aqui ele está mais escuro, aqui ele está mais claro. E o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um algoritmozinho no MATLAB, está descrito na minha dissertação, quem quiser eu posso disponibilizar.
Isso não está disponível, foi nós que desenvolvemos. Nós conseguimos determinar o parâmetro S0, o parâmetro S1 e o parâmetro S2. Percebam aqui, quanto mais próximo de 1, mais branco e mais horizontal está a imagem. Quanto mais próximo de preto, mais na vertical ela está. O parâmetro S2, quanto mais branco, mais próximo de 45, e quanto mais preto, ou seja, mais próximo de -1, ele está a menos 45. Percebam que o filme que está a menos 45 ficou mais preto nas duas imagens, ó, mais próximo do preto. E o que está mais próximo do branco aqui, no caso que não tem nenhuma, estaria mais próximo do mais 45. Então, foi o que nós fizemos. Nós aplicamos aquelas equações que eu tinha mencionado para determinar o grau de polarização linear e aplicamos uma falsa cor para poder, como nossos olhos não são sensíveis à polarização, isso faz com que a nossa percepção melhore. Então percebam aqui, ó, isso aqui é de 0 a 100%, onde percebam que o filme plástico apresentou os maiores valores de graus percentuais de polarização nas duas imagens. E percebam que o prato, ó, a tigela preta apresentou os maiores valores também de grau de polarização linear. Essas duas outras imagens, elas representam o ângulo de polarização linear, ou seja, o ângulo com que ele está polarizado. Nesse caso aqui, ó, ficou próximo de 185, aqui também próximo de 185. E novamente a tigela apresentou um range muito grande de valores que variam desde o valor mínimo até o valor máximo. Por isso nós escolhemos a tigela para nós formarmos nossa imagem tridimensional. Nós escolhemos essa cena e recortamos aqui uma imagem de 300 por 1900. Nós fizemos o grau de polarização linear dela e nós, a partir dessa imagem, multiplicamos aqui a amplitude por 1000, só para poder dar um ganho aqui na altura. E nós conseguimos obter a imagem tridimensional da tigela a partir do grau de polarização linear e da informação do ângulo de polarização. Aqui a gente consegue ver a imagem tridimensional clara, mas com suas imperfeições, porque não foi aplicado nenhum tipo de filtro para corrigir esses picos. Aqui são várias visões diferentes e nós conseguimos chegar ao estado da arte de fazer uma imagem tridimensional a partir de uma imagem bidimensional. Conclusões. O conceito, nós concluímos o quê? Que o conceito de operação e agrupamento do pixel para determinar tanto o ângulo de incidência como a polarização e a intensidade foi proposto nesse trabalho e nós conseguimos chegar nisso. O nosso híbrido proposto incorporou o que já existe, que é o APC e o QPC, e nós conseguimos incorporar duas funcionalidades diferentes no mesmo pixel. Nós conseguimos assim melhorar a resolução. A maior vantagem do nosso pixel é que eu consigo determinar toda uma matriz virtual, eu consigo determinar em qualquer ponto da minha matriz qualquer informação de intensidade, polarização vertical, horizontal ou 45. Em qualquer ponto, pelos seus vizinhos, eu consigo determinar. A maior desvantagem é como a área do pixel, dos pixels cobertos, diminuiu a área sensível, isso diminui também a sensibilidade. Mas não chega a ser um problema, porque a gente consegue compensar isso fazendo média ou fazendo somas com pixels vizinhos. O nosso modelo HPC1, como eu havia mencionado, ele teve a desvantagem de não achar o parâmetro S2 de forma direta, precisou de um esforço computacional maior, e o pixel HPC2, pela ausência do pixel 90, ele precisou ter um recurso adicional de calibração para determinar aquela constante, para determinar os três parâmetros Stokes. E nós conseguimos chegar ao estado da arte, que é extrair os parâmetros Stokes e formar uma imagem tridimensional a partir dos parâmetros Stokes. Como trabalho futuro, confeccionar o circuito integrado, propriamente dito, e a partir dele fazer experimento, determinar a transversa magnética e a transversa elétrica das grades, variando o comprimento de onda, explorar os métodos de interpolação, que nós não exploramos nenhum nesse trabalho, mas quando a gente tiver o chip a gente vai poder explorar, utilizar a técnica de diferença finita no domínio do tempo, para poder simular também, e também adicionar o ruído. Como nós não adicionamos o ruído, e nós sabemos que isso faz parte do sensor, nós
sugerimos também fazer simulações incluindo ruído. Esses foram nossos trabalhos. Nós publicamos no SBCCI e no INCIT, em 2017. Nós publicamos também no Jornal de Circuitos Integrados e Sistemas. No ano passado, nós recebemos um convite para publicar essa revista. E nós estamos mais com 2 artigos aí para o SBCCI desse ano e para a revista I3E Electronic Device. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Agora eu abro a perguntas e sugestões aí que vocês tiverem, ou críticas, sugestões aí que vocês tiverem. Era isso e até a próxima.